Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima, esse aqui é seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para ler uma importante análise do Thierry Mencian sobre os neonazistas ucranianos e a aliança deles com os serviços de inteligência ocidentais, né? O MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, e a CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos. E o Thierry Mencian faz aqui uma análise histórica muito interessante sobre o apoio dessas organizações, desses serviços de segurança, desses serviços de inteligência aos neonazis ucranianos desde a Segunda Guerra Mundial e o que culminou agora com a guerra na Ucrânia. Vamos dar uma olhada para a gente entender um pouco melhor o porquê dessas alianças desses serviços ocidentais com extremistas de direita, né? Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender um pouco melhor. Escalada de tensões é uma série de artigos que ele está fazendo sobre a guerra na Ucrânia, né? A aliança do MI6, da CIA e dos bandeiristas. Bandeiristas é como são chamados os neonazistas ucranianos, porque eles são seguidores do nazista histórico Stepan Bandera, que foi um aliado de Hitler na época que o Hitler invadiu a União Soviética e ocupou a Ucrânia, né? Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Após ter mostrado que a guerra na Ucrânia foi preparada pelos austraucianos e desencadeada em 17 de fevereiro pelo ataque de Kiev contra o Donbás, Thierry Mencian volta à história secreta que liga os anglo-saxônicos aos bandeiristas. Desde a queda do Terceiro Reich, ele dá o alarme. Desde há 30 anos que não somos capazes de ver o ressurgimento do racialismo nazi na Ucrânia e nos países bálticos. Também não vemos que um bom número de civis ucranianos que acolhemos estão impregnados de ideologia bandeirista. Teremos que esperar atentados nazis comecem na Europa Ocidental para nos acordar? O que ele está querendo dizer? Que muitos desses refugiados, né, que saem da Ucrânia, eles saem impregnados com a ideologia nazista e eles serão os terroristas do futuro aí que farão atentados dentro do território da União Europeia, né? Vamos dar uma olhada aqui. Dentro do território da Europa. Vou aumentar um pouco a letra aqui. Joachim Ribbentrop e Georges Bonnet assinam um compromisso franco-alemão de colaboração pacífica em 1938. É interessante ele mostrar isso daqui, né? Porque o que a mídia enfatiza é sempre o pacto de não agressão entre o Hitler e o Stalin, né? Para dizer que os dois são iguais e tudo mais. Só que vários governos ocidentais assinaram pactos também com a Alemanha nazista, como esse aqui, né? Esse pacto feito da França com a Alemanha nazista. Continuando aqui. O apoio dos ocidentais ao nazismo, 1933-1940. O apoio maciço dos Estados Unidos e dos seus aliados aos bandeiristas ucranianos contra a Rússia é comparável ao apoio do mesmo campo no arranque da Alemanha hitleriana contra a União Soviética. Lembremos de forma clara que todos os estados ocidentais, sem exceção, acreditaram num momento ou no outro que os nazistas eram a solução para a crise econômica de 1929. Só eles pareciam propor uma alternativa credível ao capitalismo. É claro, quase todas essas pessoas mudaram de ideia quando o perigo nazi se voltou contra elas. A título de exemplo, recordemos que o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Georges Bonnet, encantado pela política judaica do Reich, propôs ao seu homólogo alemão, Joachim von Ribbentrop, deportar os judeus franceses, polacos e alemães para uma longínqua colônia de Madagascar. O mesmo Georges Bonnet assinou com Joachim Ribbentrop, ministro dos Negócios Estrangeiros do Reich, em 6 de dezembro de 1938, o compromisso franco-alemão de colaboração pacífica. O primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, organizou os acordos de Munique em 30 de setembro de 1938, que liquidaram a Tchecoslováquia em proveito do Reich. Enquanto o governador do Banco da Inglaterra, Montagu Norman, roubou 27 toneladas de ouro tchecoslováquio para ajudá-la ao reforço do exército nazi. Ou ainda Prescott Bush, o pai do presidente George W. Bush e avô do presidente o pai do presidente George H. Bush e o avô do presidente George W. Bush.
o qual investiu em 1940 nas fábricas usinas do campo de prisioneiros de Auschwitz, que só em 1942 se transformou num campo de extermínio. Ou seja, é a família Bush aí, né, fascista desde a Segunda Guerra Mundial, o avô, o pai e o filho Bush, né? Após a queda do nazismo, estas pessoas não foram julgadas. Muito pelo contrário, foi feito um esforço para cerrar fileiras e esquecer essas traições. Tomemos cuidado para não reproduzir os mesmos erros. Ou seja, esses políticos, né, não foram julgados como apoiadores do nazismo. Isso foi esquecido, né? Aqui, ó, Rádio Liberty, em Munique. Stepan Bandera, o líder dos colaboracionistas nazistas ucranianos, e Said Ramadan, o herdeiro de Hassan al-Banna, a cabeça dos irmãos muçulmanos, trabalharam nela ao mesmo tempo. Essa Rádio Liberty existe até hoje, tá? Uma rádio criada durante a Guerra Fria na Europa para espalhar propaganda contra os países comunistas da Europa e contra a União Soviética, né? Continuando aqui, o papel dos ucranianos durante a Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra Mundial, o teórico do nazismo, o ministro para o leste, Ostminister Alfred Rosenberg, confiou ao letão Gerhard von Mende a organização da União dos Povos da União Soviética ao Führer Adolf Hitler. Ao fazê-lo, ele concebeu um modelo de manipulação de minorias que foi retomado após a queda do Terceiro Reich pela CIA. Com a ajuda do grande mufti de Jerusalém, Amin al-Hussein, von Mende criou escolas de mulás em Göttingen e em Dresden. Ordenou a nomeação de um grande mufti na Crimeia e alistou regimentos SS do leste. Foi ele também o oficial que tomou conta do nacionalista ucraniano Stepan Bandera. Em Washington, o presidente Truman e depois Eisenhower decidiram pôr ênfase numa guerra psicológica contra os soviéticos. A CIA criou, pois, o ENCOM-LIB, Comitê Americano para a Libertação dos Povos da União Soviética, que geria a Rádio Liberté, a partir de Munique. Ela reciclou Gerhard von Mende. Foi ele quem propôs estabelecer uma mesquita em Munique. No fim, foi confiada a Said Ramadan, o genro do fundador da Irmandade, Hassan al-Banna. Foi também ele que resolveu o problema de Stepan Bandera e o reciclou para o MI6 e para a CIA. Bom, tá aqui, né? Vocês podem ver a simbologia da SS, que hoje é a simbologia também usada pelo batalhão neonazista Azov, né? Ó, o antigo adjunto de Stepan Bandera e primeiro-ministro ucraniano imposto pelos nazis, Yaroslav Stetchenko, fora as instruções do Terceiro Reich, um dos fundadores do Bloco das Nações Antibolcheviques, ABN, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, ele perpetuou o ABN desta vez para os Estados Unidos. A tal título tornou-se um dos pilares da Liga Anticomunista Mundial, criada pela CIA. A sede do ABN foi instalada em Munique, de onde Stepan Bandera e Yaroslav Stetchenko dirigem operações de sabotagem na União Soviética. O presidente do ABN é o dinamarquês Ole Bjorn Kraft, antigo presidente do Conselho do Atlântico Norte, a autoridade civil que comanda as forças aliadas. Diversas operações foram planeadas em colaboração com a CIA e o MI6, quer dizer, sob a supervisão de Frank Wisner, o avô por herança de Nicolas Sarkozy e de Kim Philby. Mas este último traiu a coroa e transmitiu informações ao KGB, que as fez falhar. Então aqui, né, vocês podem ver também o símbolo da ABN, que também é parecido aí com o símbolo do batalhão neonazista Azov, né? Um dos colaboradores de Yaroslav Stetchenko, Lev Dobriansky, tornou-se embaixador dos Estados Unidos nas Bahamas, enquanto a sua filha, Paula Dobriansky, foi subsecretária de Estado para a Democracia na administração George W. Bush. Foi a senhorita Dobriansky que financiou, durante 10 anos, estudos históricos visando fazer esquecer que o Holodomor, a grande fome que atingiu a Ucrânia em 1932-33, devastou igualmente a Rússia e o Cazaquistão, e em fazer crer que ela havia sido decidida por Stalin para eliminar o povo ucraniano. Tá aí, né? O Holodomor, né, que é tão gritado aí pelos reaças brasileiros, né, é nada mais, nada menos que um projeto criado para fazer esquecer
que essa grande fome não foi uma fome ucraniana, né? Foi uma fome que ocorreu ali no mesmo período na Rússia e no Cazaquistão, né? E que não foi uma fome provocada. A ideia de fome provocada é um mito criado justamente para fomentar o anticomunismo no mundo, que é usado até hoje como uma justificativa para o apoio aos nazis ucranianos. Continuando aqui, este mito foi manipulado pelos bandeiristas para fazer crer no ódio secular dos russos contra os ucranianos. O Parlamento Europeu avaliou em 2008. A seguir, Paula Dobriansky exerceu altas funções na agência Reuters e trabalha atualmente no Atlantic Council. Ela era vice-presidente da NED durante o push do Maidan, ou seja, o golpe da Maidan em 2014, né, que colocou esses neonazistas no poder. E aqui, ó, esta campanha de comunicação do governo ucraniano é fundada no mito do Holodomor. Uma deusa narra os crimes imemoriais dos russos contra os ucranianos para anunciar que a ceifa, o acerto de contas, chegou. Então ela decapita um russo tal como os jihadistas decapitam os infiéis. Está aqui, né, aquele vídeo que eu falei para vocês, né, que é como eles imitam o ISIS, né? Isso aqui é uma propaganda do governo ucraniano, tá? Não foi, como você pode ver aqui, ó, foi uma propaganda sendo espalhada pelo governo ucraniano. Então não é nada extraoficial, né? Um ucraniano mais extremista que foi lá e por conta própria criou isso aqui, não. Isso aqui é uma propaganda oficial do governo. Vamos dar uma olhada aqui. Ці свині століттями називали нас малоросами, топтали наш прапор, насміхалися з нашої мови і творили кумедний образ українця з оселедцем, салом і галушками. Під п'яне гикання і звуки російської гармонії вони нас вбивали, морили голодом, розпинали по червоних катівнях і відправляли у вічну мерзлоту сибірських таборів. Вбивали доти, доки у миролюбній хліборобській нації не прокинулося щось страшне. Щось, що віками дрімало у надрах дніпровських круч. Первісний і прадавній український Бог. І тепер ми збираємо свої криваві жнива. Тепер на вас усіх чекає смерть. За Бучу, Ірпінь, Київ, Харків, Одесу, Маріуполь. Ви будете вбиті всі. Ваші трупи, як найгірше падло, лежатимуть в полях, лісосмугах і вздовж доріг. Їх роздиратимуть собаки і дикі тварини, а ваші матері чекатимуть вас в Твері, Пскові, Рязані. Але ви, сучі виродки, не повернетесь додому. Ніколи. Добро пожаловать в ад. Bom, essa coisa grotesca aí, né, é feita pelo país que quer se fazer de bonzinho, né, de nação inocente sendo atacada e tudo mais, né? Lembrando que não só é muito parecido com o ISIS também, né? Inclusive, os russos fizeram vídeo resposta, né? Os soldados russos gravaram vídeo resposta a isso aí, né? E é interessante que eles falam que isso aí mostra que né, os homens não têm mais coragem de ameaçar, né? Eles debocharam desse vídeo dizendo que agora isso só mostra que os homens ucranianos não têm coragem de ameaçar os russos, né? Aí mandaram uma mulher ameaçar. Então é muito interessante o vídeo resposta feito pelos soldados ali. Depois eu vou tentar colocar na descrição, né? Se eu esquecer, vocês me cobrem aí na descrição esse vídeo, nos comentários aí. Mas continuando aqui, o presidente Ronald Reagan e o seu vice-presidente George W. Bush recebem os bandeiristas, incluindo Yaroslav Stesko, em 1983 na Casa Branca. Olha o que vocês podem ver aqui, ó. O importante é que ele cita fontes, né? Coisa que dificilmente você vê por aí. Então, apesar de tudo isso parecer, né, uma grande conspiração, né, é uma coisa tão assim bizarra que
parece conspiração assim, inimaginável, né? Mas ele cita fontes e mostra aqui pra gente o que é bastante importante. Como vocês podem ver, Ronald Reagan aqui, né? Com o Stitesco. Bandeira foi assassinado pela KGB em 1955. Stitesco morreu em 1986. Os dois homens estão enterrados no cemitério alemão de Rauf-Friedhof. O presidente Eisenhower recebe uma delegação da Confraria dos Irmãos Muçulmanos na Casa Branca em 23 de setembro de 1953. A organização terrorista dispõe agora do apoio da CIA. O apoio dos anglo-saxônicos aos jihadistas. Em 1979, o presidente norte-americano Jimmy Carter autorizou a Operação Ciclone. Tratava-se de enviar jihadistas árabes, membros da Confraria dos Irmãos Muçulmanos, para o Afeganistão, a fim de lutar contra o governo comunista. Só explicando, pessoal, quando ele fala irmãos muçulmanos, é o mesmo que Irmandade Muçulmana, tá, pessoal? É que aqui no Brasil, isso daí, essa organização é mais conhecida como Irmandade Muçulmana. Mas quando ele fala irmãos muçulmanos, assim, em letra maiúscula, ele está se referindo à Irmandade Muçulmana. Continuando aqui, foi nessa altura que esta pequena organização terrorista se transformou no verdadeiro exército. De uma coisa levando a outra, passou-se das guerras do Afeganistão às da Iugoslávia e da Chechênia, para acabar no Daesh, Estado Islâmico, no Iraque e na Síria. Ou seja, esses mesmos grupos dessa Irmandade Muçulmana fizeram a guerra na Chechênia, a guerra na Iugoslávia, participaram da guerra na Iugoslávia e também formaram o ISIS no Iraque e na Síria. Durante 40 anos, todos os Estados-membros da OTAN foram estados a fornecer asilo político aos jihadistas perseguidos pelas ditaduras árabes. Pelo menos 17 estados aliados participaram da Operação Timber Sycamore, de aprovisionamento em armas no valor de milhares de bilhões de dólares aos jihadistas, até o dia em que eles ameaçaram os ocidentais. Tome-se cuidado para não reproduzir os mesmos erros. Bom, ele está falando aqui, né, do apoio que os países da Europa dão a esses jihadistas que vão lutar na Síria, no Iraque, enfim, todo o país aí que eles têm interesse de destruir, né, que a Europa tem interesse de destruir no Oriente Médio. É muito interessante isso, né, que eu já tive um vídeo que eu legendei aqui mostrando como é que a Alemanha deixa os familiares dos membros do ISIS entrarem e saírem livremente do país, né. Esse vídeo aí me fez ser banido do WhatsApp, porque eu compartilhei esse vídeo. Eu tive que criar outra conta no WhatsApp, tive que comprar outro número de celular, né? Outro celular para poder ter outro número para poder criar outra conta no WhatsApp, né? Então é complicado revelar essas coisas, né? E aqui a foto, jovens ucranianos, membros da OUN-B, quer dizer, da Organização de Nacionalistas Ucranianos, tendência bandeirista, a seguir cursos de sabotagem numa base da OTAN na Estônia em 2006. A formação concluiu com uma homenagem dos soldados alemães, estonianos e finlandeses mortos em luta pelo Terceiro Reich. Vocês podem ver aqui, ó, tem fotos, né, mostrando, né, como é que a OTAN treinou esses neonazistas, né? Coisas que não dá para esconder agora, né? Mas é claro que isso aí fica sedimento, fica ali no fundo, né, da enxurrada de desinformação que temos nas redes sociais e na mídia, né? Continuando aqui, o apoio dos ocidentais aos bandeiristas ucranianos, aos ustachas croatas e aos neonazis nos Bálticos. Durante a Guerra Fria, antigos especialistas da repressão nazi foram integrados pelos Estados Unidos no seu dispositivo antissoviético. Por exemplo, lembremos o carniceiro de Lyon, Kraus Barbie, tornado chefe da repressão na Bolívia, e de Alois Brunner, tornado conselheiro especial do presidente sírio, antes do Baas, depois de ter exterminado os judeus na Áustria, na Grécia e na França. Ora, parecia que isso tinha cessado com a dissolução da União Soviética. No entanto, milícias bandeiristas, ustachas e nazis emergiram no espaço público com a dissolução do Pacto de Varsóvia e as independências dos estados anteriormente soviéticos. Elas obtiveram o apoio dos anglo-saxônicos em nome da colaboração de seus pais durante a Guerra Fria. A título de exemplo, recordemos, na Bulgária, uma manifestação anual em memória do general Hristo Lukov realiza-se em Sofia desde há uma quinzena de anos. Na Estônia, começaram em 2009 pelo retorno das cinzas do coronel SS Alfons Rebane, o Romeo estoniano. Depois por
colocaram uma placa comemorativa, sempre com o forte apoio do presidente Thomas Hendrik Ilves, ele próprio funcionário dos Estados Unidos. O ministro da Defesa, Urmas Reinsalu, visitou a ilha de Saaremaa em 2012 para participar numa cerimônia da Aliança dos Combatentes pela Liberdade da Estônia, colaboracionistas nazistas, e felicitar antigos SS por terem libertado a pátria. Na Letônia, o presidente Vaira Vik-Freiberga afirmou que os SS eram heróis da luta antissoviética, mandou modificar os manuais escolares de história e autorizou manifestações em comemoração destes heróis. A Letônia, no qual 1/4 da população é russa, proibiu a utilização do russo nas escolas secundárias de ensino médio. Além disso, junto com a Estônia, construiu em 2018 um muro na fronteira com a Rússia. Vocês podem ver, né, várias manifestações aí desses países dos Bálticos em apoio aos, glorificando como heróis, né, os membros da SS, que são ali a divisão de elite de Hitler, né, a divisão mais ideologicamente nazista, né, que cometeu as piores atrocidades na Segunda Guerra Mundial. Continuando aqui, na Bolívia, o M6 apoiou-se na comunidade Ustaša croata para derrubar o presidente Evo Morales em 2019. Eu já falei sobre isso, né, o pessoal lá de Santa Cruz, né, que é uma comunidade croata neonazi lá dentro da Bolívia, né, que teve um papel fundamental no golpe que derrubou Evo Morales. Em 2018, em novembro de 2020, a terceira comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução sobre a luta contra a glorificação do nazismo, do neonazismo e de outras práticas que contribuem para alimentar as formas contemporâneas de racismo, de discriminação racial, de xenofobia e de intolerância que lhes estão associadas. Todos os membros da ONU votaram a favor, apenas os Estados Unidos e a Ucrânia votaram contra. Todos os membros da OTAN e da União Europeia se abstiveram. O agente Stay Behind da OTAN, Dmitry Yarosh. Dmitry Yarosh, que é conselheiro do ministro da Defesa ucraniano, tá? E é um neonazista do setor direita. As mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Em 8 de maio de 2007, em Ternopil, ocidente da Ucrânia, grupúsculos nazistas e islamistas criaram uma frente anti-imperialista a fim de lutar em conjunto contra a Rússia. Participaram organizações da Lituânia, Polônia, Ucrânia e da Rússia, entre as quais separatistas islamistas da Crimeia, Adigueia, Daguestão, Ingútia, Kabardino-Balcária, Karachay, Cherquésia, Ossétia, Chechênia. Não podendo lá aparecer por causa de sanções internacionais, Doka Umarov, o emir da Itquiéria, Chechênia, considerado pelas Nações Unidas como membro da Al-Qaeda, mandou ler a sua contribuição. A frente é presidida por Dmitry Yarosh, que foi bater-se na Chechênia. Junto com Andrei Biletsky, o Führer branco, ele criou o setor direita, Pravý Sektor, que fez a revolução do Euromaidan, e depois o batalhão Azov. A partir de 2 de novembro de 2021, tornou-se conselheiro do comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Valery Zaluzhny. Isso aqui, ó, é uma foto aí que ocorreu no parlamento grego, uma polêmica lá, que o Zelensky levou ali um membro do batalhão nazista Azov para falar no parlamento grego, né? Em 7 de abril de 2022, o presidente Zelensky falou ao parlamento grego. Durante a sua intervenção, ele passou um curto vídeo. Um ucraniano de origem grega apareceu neste vídeo como membro do regimento Azov, onde gabou o combate da sua facção contra os russos. Isso aqui deu muita polêmica na Grécia, né? Meu amigo lá na live do Merlin das Trevas estava falando lá, o Beck, falou sobre isso aqui. Falou que nesse momento, vários políticos gregos saíram do parlamento na hora que o Zelensky apresentou esse cara do batalhão neonazista Azov, né? Esse grego ucraniano, né? Continuando aqui. A seguir a dissolução da União Soviética, a Ucrânia reavivou os seus velhos demônios. Os manuais escolares de história foram modificados. As crianças aprenderam na escola, desde há 30 anos, que o seu país só se tornou independente graças aos nazistas e que eles não têm genes comuns com os russos, essa raça inferior. Todos os anos, dezenas de milhares de crianças e de adolescentes frequentam os campos de férias bandeiristas, tal como faziam as juventudes
hitlerianas, né? Aí eles gritam seu slogan, Glória à Ucrânia. Estes jovens raparigas e rapazes encontram hoje em dia asilo na União Europeia. Amanhã, tal como seus aliados, os irmãos muçulmanos, alguns deles irão nela cometer atentados. Ele está falando aqui, né? Havia, né, pelo menos até há pouco tempo ainda há, né, em alguns locais na Ucrânia, acampamentos para crianças, né, administradas pelo batalhão neonazista Azov. E isso é publicamente, tem vídeos na internet, já postei isso aqui, né, já postei no meu outro canal, né, que agora por enquanto está privado, né, devido a algumas restrições que eu tive naquele canal, algumas notificações, mas em breve eu vou tornar público de novo esses vídeos sobre os acampamentos nazistas para crianças na Ucrânia, né? É aqui, ó, cerimônia da Ordem Secreta da Centúria. Diretores da Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França e Polônia já fazem parte desse grupo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos aumentar. Centúria, ó. Глобальний світ втрачає свої позиції. Попереду нас чекає хаос, попереду нас чекає абсолютний час темряви. Ми повинні здобувати перемогу у зовнішніх ворогів, відбираючи території. Здобувати перемоги у внутрішніх ворогів, відбираючи душі нашого населення, які стануть нашими прихильниками. Втілюючи і вносячи страх в наших противників. Нації творять одиниці. Сама по собі народність – це просто збір людей. Але якщо є одиниці, які готові за свою віру, віру в щось велике, віру в ідею, якщо ця віра присутня, то в цих одиниць є всі шанси зробити націю великою. Кожен з вас – це одиниця, яка готова за собою повести 10, 100, тисяч, десятки тисяч. Бій. Новий бій цивілізацій. Vocês podem ver aí, né? A organização Centúria aí, que já tem diretores de vários países da Europa, além do Canadá e dos Estados Unidos, né? Continuando aqui. Desde logo, os bandeiristas recrutam cadetes na Alemanha, no Canadá, na França, na Polônia, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e agora oficiais nas academias militares desses países. Para isso, criaram em 2019 uma ordem secreta, Centúria, que difunde a sua ideologia. Esta ordem opõe-se aos processos democráticos e ao sufrágio universal. Os seus membros recitam a oração dos nacionalistas ucranianos, redigidas por Joseph Machichak durante o período entre as duas guerras. Eles arvoram a Cruz do Sol dinamarquesa e multiplicam as referências à Ordem de Thule, de que os mais altos dignatários nazis faziam parte. Os exércitos ocidentais não tomaram esta ameaça a sério. Esta ideologia, tal como a dos irmãos muçulmanos no Médio Oriente, expande-se como um rastilho de pólvora. A besta imunda já cá está no meio de nós. Como se pode ser tão cego? Termina aqui o artigo do Thierry Mencin, né? Ou seja, a besta imunda já está no meio de nós, está falando dessas pessoas que vão sair da Ucrânia, né, como refugiados e vão lá dentro espalhar essa ideologia nazista em vários países da Europa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora. Espero que vocês tenham, né, entendido o objetivo do vídeo, né, que é passar informação, e essas informações são bastante pesadas, mas bastante sinistras, mas são necessárias que as pessoas saibam realmente o que é o governo da Ucrânia, o que são os bandeiristas, os neonazistas ucranianos e o perigo que há para a União Europeia e para os demais países do mundo acolher pessoas que tenham essa ideologia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora. Espero que vocês entendam
essa situação, quanto grave é, e vocês compartilhem esse vídeo para ajudar o canal e essa informação a se passar cada vez mais. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, ative nossas notificações, mas vem aqui todo dia, porque tem vídeo quase todo dia e nem sempre o YouTube lança notificações. Você também pode entrar na nossa comunidade no VK, que o link vai estar na descrição. Nesse vídeo e no VK eu posso postar vídeos que eu não posso colocar aqui no YouTube. E você também pode doar para o canal, lembrando que o meu canal não pode ser monetizado, então só com a sua ajuda nós podemos continuar esse trabalho informativo aqui. Obrigado e até a próxima.